Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, que até um episódio que eu acho que vai sair hoje lá no Fazcast, que a gente tava falando sobre essa questão de ter as ideias mesmo, né? Porque esse meu amigo, ele é desenhista. Ah, E aí ele até comenta, assim, que ele faz que ele tem uma pasta com vários desenhos dele, e ele fala, assim, que ele não escreve as histórias, mas ele olha pro desenho e ele sabe exatamente qual que é a história do personagem. Ele até fez a brincadeira, se eu morrer, fudeu, né? Porque aí vai ficar só os vai ficar só os desenhos, ninguém sabe nossa, qual aquele, que é a aquele carinha história, né? do. Era o carinha do Acre lá que sumiu e tinha um monte de coisa no quarto? Aham. Tipo isso. Mas fora. Bom, agora eu descobri que você é escritor, você falou. Fora fazer podcast, ser escritor, o que, que você faz mais da vida? Olha, além disso, eu também faço da parte da coordenação da rede LGBT Podcasters, que é uma rede de podcast para que tem como intuito divulgar podcasts feitos por pessoas LGBT. Ah. Então a gente tem um Que site inclusive lá com eu os segui no podcasts. Twitter, mas não sabia que você participava. Então, eu participo, é que assim, né? Geralmente as pessoas que sabem que eu participo são as pessoas que estão lá na rede. Porque o intuito é realmente dar o foco nos podcasts produzidos por pessoas LGBT. Inclusive, se vocês quiserem se cadastrar, lgbtpodcasters.com.br, viu, Heavy? Uhum. É, o recado é pra você. É verdade, eu segui, mas não O, me cadastrei. Aproveitando, né, e, que eu só trago. O nome é Papo Incerto, mas devia ser Papo LGBT, né? segundo umas pessoas aí. Mas eu quero que se foda. É. E aí eu cuido da coordenação da rede, junto também, né, com o Fernando, que é do podcast Fora do Meio, e com o Drico, que é do podcast Songamongas. Então, a gente tem lá, hoje eu acho que a gente já tem mais de 100 podcasts cadastrados lá. Songamongas. Songamongas é um podcast do Nordeste, Eu muito gostei do legal, muito nome. divertido. O podcast também é muito bom, cara, eu adoro. Caramba, meu Deus, E mais a coisa gente pra tem ouvir. esse intuito mesmo. Inclusive, agora em julho a gente vai iniciar uma campanha, né, que é além do arco-íris, que é justamente com essa proposta de você pegar pessoas que têm podcasts que não são voltados exatamente para o público LGBT e convidar pessoas LGBT para participar dos podcasts, para dar mais visibilidade. A campanha ela também é bem inspirada no Mulheres Podcasters, inclusive a gente está com o apoio delas, né, desde a primeira campanha do ano passado. E é para mostrar isso mesmo, assim, sabe, que tem pessoas LGBT por aí na podosfera produzindo conteúdo, sabe? E Caramba. tem conteúdo dos mais diversos tipos de conteúdo. Toda vez que eu olho a página ali do LGBT Podcasts, eu piro. Porque tem podcast de cinema, tem podcast de jogos, tem podcast de sadomasoquismo, tem podcast de viagem, tem podcast de divulgação científica, tem podcast de conto erótico. Então, Eu vi assim, hoje, eu fico olhando aquilo ali e meu olho brilha. eu tava vendo hoje uma postagem do Minerva, eu não sei se ele joga LOL ainda, mas ele jogava LOL. É, e ele falou assim: Ah, por que, que o Spotify do nada me recomendou podcast de conto erótico? Eu falei, eu nem sabia que tinha. Tipo, pra mim era novo. É Tem. até uma ideia legal pra se explorar. Não sei se eu manteria. Teria que ser gravado e eu não teria que aparecer. Porque ou eu riria muito, de tipo de vergonha, porque a gente tem culturalmente vergonha nessas coisas, ou daria risada porque eu sou bobão. Porque isso ia acontecer. Tipo, eu não tenho muito pudor O, pra falar das coisas, mas, sei lá, se for eu falando dependendo do lugar ou pra uma pessoa específica, eu tenho. Então é uma coisa a explorar, seria engraçado. É uma ideia. então, tem, além desse podcast da rede, você vê, esse é como a gente pode abordar temas diferentes, né? Tem um outro podcast que não é parte da rede, né, daí, que se chama Sexo Explícito. Eita. E ele é feito, ai, acho que é a Priscila, que é a pessoa do podcast, e ela é lá de Minas Gerais. Inclusive ela faz parte do iPod que eu participei uns dias atrás. Que é um podcast que tem conto erótico no final dos episódios, mas durante o episódio eles conversam de diversos assuntos relacionados à sexualidade. Então já falaram sobre fetiches, falam sobre diversas
diversas coisas ligadas a esse assunto. Hum. Eles levam convidados e tal. E no final, eles leem, tipo, contos eróticos que são, acho que, enviados pelos ouvintes, sabe? Caramba, que legal.